Ok, estamos de volta, esse é o Jogo do Poder, está aqui comigo o professor da Fundação Getúlio Vargas, Salen Nasser, e nós estamos falando, ele é especialista em Oriente Médio, e nós estamos falando sobre a crise na Síria. Então, dando continuidade, o senhor estava falando que, por exemplo... Nós dizíamos, quando a gente tem acesso a outros meios de informação que trazem narrativas um pouco diferentes, por exemplo, desde o começo da crise síria se falava na existência de insurgência armada, quer dizer, de oposição armada. Isto começou a aparecer nos nossos jornais um pouco mais recentemente, porque na verdade ficou inevitável dizer que de fato havia uma oposição armada. Mas um outro dado do qual a gente não se rende conta... Apesar de que nos vídeos não se vê a oposição com arma. Então, mas aí é que está... Nós, como você disse, recebemos os vídeos do YouTube e talvez dos opositores. Não sei se nós estamos prestando muita atenção, por exemplo, aqui, nos vídeos que passa a TV estatal síria ou outros meios de comunicação na região que trazem, por exemplo, cenas de pessoas violentamente massacradas e tal, e cujas mortes estão sendo postas na conta dos opositores armados. Então, por exemplo, nesses outros meios de informação, você tem acesso a narrativas que dizem que há massacres sendo cometidos pela oposição, que há grupos armados agindo de modo e usando de violência indiscriminada. Então, por exemplo... Quando tem, nesse caso, mulher e criança, seria casualty of war? Então, na verdade, é que está. Casualidades de guerra? Então, se você perguntar ao regime, provavelmente ele vai dizer que as mulheres e crianças estão morrendo pela mão dos terroristas, entre aspas, da oposição armada, etc. Então, o que eu quero dizer não é que eu esteja comprando esta tese, mas também eu também não compro a outra, porque é preciso manter a dúvida. O equilíbrio. É preciso manter a dúvida, na verdade, porque a gente, de fato, não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas a gente tenta se informar do melhor modo possível. O que me parece seguro dizer é que, desde o começo, o regime está enfrentando uma oposição armada. E ela, digamos, está aumentando porque está entrando arma e está entrando gente para lutar contra o regime. Então, se está entrando arma, o senhor acredita que as Forças Armadas do governo não têm controle da fronteira? Na verdade, assim, é que não tem como você ter um controle total de todas as suas fronteiras. A Síria tem uma fronteira muito grande com a Turquia, tem com o Iraque, tem com a Jordânia, então... e de todos esses lugares, mesmo do Líbano, se diz que está entrando uma grande quantidade de armas, inclusive gente para lutar. Há também narrativas que contam de militares ocidentais, franceses, americanos, ingleses, já no território sírio e lutando contra o regime, ou então treinando, ou armando, etc., como... Também se verificou que existia na Líbia antes disso. Eu queria voltar um pouquinho ao início da nossa conversa, quando nós estávamos falando sobre os interesses das nações poderosas, né? Aí o senhor mencionou a questão da visão da China e da Rússia ser diferente da visão dos Estados Unidos e dos países ocidentais. No caso, a Rússia e a China, qual o interesse? E qual o interesse, então, dos países do Ocidente? Então, na verdade, assim, antes de entrar nos interesses divergentes, que eu acho que é uma pergunta central de fato, mesmo narrativas um pouco mais próximas, digamos assim, da narrativa oficial, também começam a mudar. É muito significativo, por exemplo, que ontem o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que vai ser o enviado especial para a Síria, não é isso? Ontem no Cairo ele né? Porque tem a de direitos humanos também, né? Então, mas aí é que está. Isso é porque o funcionamento da ONU... então, o Conselho de Direitos Humanos tem uma linguagem, tem uma dinâmica própria, tem os interesses divergentes ali dentro. O Conselho funciona de outro modo, a Assembleia Geral e assim por diante. É por isso que, às vezes, a gente sente um pouco de flutuação no comportamento da ONU. A gente acha que é sempre a mesma coisa, mas são órgãos diferentes ou lugares diferentes que têm dinâmicas políticas diversas. Mas Kofi Annan, chegando ao Cairo ontem,
A primeira mensagem dele é um chamado à oposição para que reduza a violência e para que pense em um compromisso negociado com o regime. É muito significativo que ele não tenha chamado, como todo mundo tem feito, o regime a mostrar alguma... Isso deixar é curioso. de usar... Exato. Por quê? Porque é um reconhecimento de que, na verdade, talvez uma parte da intransigência, se não a intransigência, esteja no campo opositor e não no campo do regime. Porque foi criado já a CNT, que não tem nada a ver com a nossa emissora de lá, né? Que é o Conselho Nacional de Transição, não é? Então, mas aí E é com esse povo que ele conversa? Então, ele está dizendo, na verdade, a todo mundo que está na oposição e ele se refere especialmente à questão do uso de força armada, não é isso? Sim. Porque ele está, na verdade, não é que ele está tomando o lado do regime, ele está alertando contra um risco seríssimo de guerra civil, que não será do interesse de ninguém. Então, hoje, talvez a questão, se nós caminharmos de fato para uma guerra civil, a questão já não será mais uma questão de democracia, derrubada do regime e tal, porque numa situação de guerra civil, você não pede para um dos lados para ele perder para o outro. Sem né? dúvida. Nós ainda não falamos sobre a questão das antagônicas das duas posições. Isso. Nós vamos voltar lá. Mas antes, porém, porque vão surgindo outras dúvidas, digamos que a oposição aceite conversar com o governo da Síria. O que ela pode ter de benefício? Porque, lembrando, e eu gosto sempre de lembrar isso, que ela é a maioria. Essa é uma questão, eu acho que essa é uma pergunta em aberto. Eu, por exemplo, a minha observação, eu não posso ter certeza porque a gente não tem esse mecanismo de confirmação. Mas, pela minha observação, eu acho que ainda a parcela majoritária da população síria apoia o regime. Isso é a minha sensação. Mesmo não sendo da mesma facção. Mas porque, na verdade, a questão do pertencimento religioso do presidente e também de uma boa parcela, digamos assim, do establishment, né, do regime, que é o fato deles serem uma minoria alauíta dentro de um país majoritariamente sunita, mas que também tem importantes minorias cristãs, mas também drusa, né? Então, é um país de muitas e importantes minorias, de maioria muçulmana sunita. Eu queria fazer uma pausa, professor, só para explicar às pessoas em casa que não estão muito acostumadas com essa gente falar sobre as facções, que na verdade tem tudo a ver com a religião, né? Então, eu queria fazer dar um exemplo aqui, me perdoem, não é a minha intenção ofender ninguém, mas só para efeito que se entenda, só para entender, gente. Nós sabemos que a população brasileira, na sua grande maioria, é formada por católicos. Digamos que o Brasil ele fosse regido não pela separação Estado-governo como graças a Deus não existe essa junção, onde a igreja interfere nas decisões do Estado. Às vezes sim, uma questão de aborto, outra, existem declarações fortes, muito bem. Mas obviamente que no geral existe a separação Estado-igreja. Digamos que uma religião que tivesse menos adeptos, vamos colocar espírita, né? Só para efeito de entender, fosse a que regisse o Brasil com as regras do segmento espiritista, né? Espírita. E os católicos isso se sentiam, então, prejudicados, mas eu não acredito nisso, o espírito acredita, mas eu não acredito. Então, é mais ou menos como funciona lá. Por isso que é tão importante nesses países árabes o fato religioso, porque o que rege a constituição desses lugares, na verdade, é o Corão, que é basicamente... Então, na questão da Síria, isso é muito importante observar com relação à Síria. Porque, na verdade, o que você tem é o pertencimento do presidente, isto é um acidente histórico, né? É o pertencimento dele a um grupo religioso que é uma minoria dentro do Islã, que são os alauítas. E, por conta do longo tempo, né, que o pai dele esteve à frente do regime, os alauítas passaram a ter posições de destaque dentro do establishment, digamos assim, do governo da Síria. Mas isso não quer dizer que apenas os alauítas governem, porque o regime não é feito apenas de alauítas. Os cristãos estão lá, os muçulmanos sunitas e assim por diante. O que é muito importante saber sobre a Síria, e isto é muito delicado neste momento,
é que o regime, apesar desse pertencimento e dessa força do grupo alauíta, é um regime secular, é um regime laico. Ele, inclusive, desincentiva a questão da religião dentro da política. Então, o que o regime tem usado como um argumento? Não sei. Então, se existe, se é laico, se existe essa separação. Isso é uma verdade. Isso é uma por verdade. que então a preocupação de ser sunita ou não? Então, na verdade, aí é que está. O que é claro, isso não quer dizer que eles conseguiram apagar da história síria as divisões sectárias que podem ter marcado a história. Eles gostariam de ter apagado isso porque o regime, o partido que governa, digamos, é de fato de convicção secular. Né? Agora, o problema é que as alergias de natureza sectária, religiosa, permanecem. Se você alimentar esse fogo, uma hora ele pega. E a minha leitura é que o regime tem tentado não deixar que esse fogo comece. Por quê? Porque se ele começar de modo sectário, quer dizer, vai colocar os alauítas contra os muçulmanos sunitas e vice-versa. Professor, nós vamos a outro intervalo comercial e na volta vamos falar dos interesses dos dois grupos, tá bom? Você que está em casa, muito obrigado pela audiência, nós já voltamos.